Seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Boa noite. Ai, gente, como é bom estar aqui entre irmãs, né? Porque não é fácil, né, estar neste lugar. Mas quando eu olho para a carinha de vocês assim, né, e eu vejo, nossa, as minhas irmãs, né? Vejo mulheres de Deus, pessoas assim. Poxa, que orgulho fazer parte dessa igreja, sabe? Não é fácil mesmo estar aqui ministrando. E sinceramente, né, hoje eu não tenho, de verdade, nenhuma revelação, nenhuma, nossa, uau, de verdade mesmo, né? Eu quero falar algo que está no meu coração, né? E quando eu orava essa semana, eu falava, Deus, eu queria que essa noite, né, fosse tipo um chá da tarde, assim, sabe? Tipo quando você senta com as amigas e conversa, e abre o seu coração, expõe algumas coisas, né? E então eu quero já adiantar e dizer para vocês que eu vou ser muito vulnerável nessa noite, sabe? Muito vulnerável mesmo, né? Então, vai ser difícil para mim, porque eu acho que a maioria aqui, né, sabe, da luta que eu enfrentei, a luta que eu passei o ano passado, né? Na verdade, de junho até junho, foi exatos 1 ano e 1 mês. Né, que eu tive, assim, acho, até então, né, até os meus 42 anos, foi a maior luta que eu tive, né, em toda a minha vida. Porque eu estou aqui na igreja vai fazer 20 anos. E foi nessa igreja que eu conheci Jesus, que eu participei de uma célula, que eu me batizei, né, que eu segui a minha vida espiritual, fui abençoada. Foi aqui neste lugar, né, foi aqui que eu me casei, foi aqui que eu decidi, né, fiz sonhos, planejei com a minha família, né, da noite para o dia, né, tudo o meu castelinho de areia não, né, o castelo que eu tinha construído, de repente ele desmoronou, né, e eu costumo dizer, eu falo, nossa, parece que aconteceu comigo, como aconteceu com o Jó, né, porque Jó, ele dormiu rico, cheio de filho, né, abençoado, e acordou pobre, doente, sem filho, sem nada. Ele acordou assim. Eu me senti dessa forma, né? E eu acho que a maioria que está aqui, acho que a maioria mesmo, né, que está aqui, conhece a minha vida e sabe o que aconteceu, mas eu vou falar assim, bem rapidamente mesmo, né? Eu, juntamente com o Marcelo, que é meu marido, nós somos aqui da igreja, na época que ele fez uma decisão, né, de sair da igreja, por alguns motivos, coisas do coração dele, coisas que ele estava passando. E foi desse jeito que aconteceu, né, foi muito de repente. Né, a gente foi embora para casa de um culto e ele olhou para a minha cara e falou assim, olha, eu não vou mais na igreja, eu nunca mais volto naquele lugar. Ele falou para mim, eu não sei você, mas a minha decisão é de nunca mais voltar naquele lugar. Eu estou te avisando. Aí eu olhei e falei, imagina, né, amanhã vai estar tudo bem. Ele está falando isso porque né, aconteceu alguma situação e ele está triste, está magoado, está ferido. Ele falou, não, eu estou falando sério. A partir de amanhã, né, a partir de hoje, eu não volto mais naquele lugar. Eu estou avisando você. Você faz o que você quiser da sua vida, o que você achar melhor para você. Você está liberada, pode fazer. Mas naquele lugar eu não volto mais. Ai, gente. E assim, imagina, né, eu tinha uma vida, como eu falo, né, você segue uma linha, né, você tá trilhando um caminho. Eu estava trilhando um caminho com o Senhor, né, eu tinha um discipulado, eu tinha as minhas meninas, as minhas discípulas, nós éramos líderes de adolescente, algo que a gente ama, assim, né, e que a gente tem convicção no nosso coração, tinha convicção que era Deus que tinha chamado, sabe, a gente estava seguindo a nossa linha ali, buscando ao Senhor, e de repente, gente, tudo mudou. O céu ficou cinza, né? Porque, pensa, não era a minha decisão, era a decisão dele, mas eu sou uma com ele. Então, automaticamente, o que acontece? Eu não vou liderar um ministério sozinha, eu não vou liderar um discipulado sozinha, eu não vou... Né? Não tem condição, não dava para fazer muitas coisas, né? E aí, gente, começou a minha batalha, porque... Desde quando eu era assim, adolescente, eu tive uma adolescência muito difícil mesmo. E eu tinha um trauma muito grande. Eu tinha muito medo de me casar, porque eu tinha muito medo de me divorciar. Muito medo. Então, assim, quando eu me converti, eu até cheguei a falar, olha, acho que prefiro nem casar, prefiro ficar
como Paulo, né, vai ficar tudo certo na minha vida, porque eu tenho um medo muito grande. Porque eu sou, né, filha de pais separados, e a minha adolescência foi muito difícil por causa disso. E quando aconteceu tudo isso, a primeira coisa que veio na minha mente foi isso: meu Deus, né, o que vai acontecer agora? Porque eu me casei com um homem de Deus. Eu me casei na presença de Deus, eu me casei diante do Senhor. E agora, como que vai ser? Gente, como é difícil você não ter expectativa e esperança, saber o que vai acontecer com a sua vida. Como a gente gosta de ter controle das coisas, né? Quando a gente tem o controle, quando tudo está ali perfeitinho diante de nós, quando você consegue ver todas as coisas ao seu redor e ter controle, é uma coisa. Agora, quando você perde o controle da sua vida, porque a minha vida não estava dependendo de mim mais, a minha vida estava dependendo dele. Entende o que eu quero dizer? Dependência, por quê? Porque, meu Deus, como que eu vou fazer? Né? Como que eu vou continuar? O que vai acontecer? Mas mais do que isso, mais do que esse testemunho, né, eu quero falar um pouquinho de como foi trilhar, sabe, esse caminho, né, como Jó, né, dorme rico, né, com filho, e acorda pobre, acorda doente, acorda sem nada, né, gente? Eu me sentia assim, né? Eu dormi de uma forma e acordei de outra. Meu Deus, os dias para mim parecia que não tinha fim, né? Mas olha, gente, uma coisa eu posso falar. Deus realmente é fiel. Quando a gente escuta isso, muitas vezes, parece um chavão, né? Tipo, Deus é fiel, mas Ele é fiel de verdade, sabe? E eu quero deixar um versículo hoje. Na verdade, o tema desse culto de mulheres é só a vida acontecendo. É só a vida acontecendo o tema. E eu gostaria que vocês acessassem ou abrissem aí, 2 Coríntios 1, aquela lá, tá? Do 3 ao 4, fala assim, ó. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Amém. Sabe, gente, uma coisa eu vou falar para vocês. Eu, sinceramente, se não fosse essa igreja, se não fosse o amor desta igreja, se não fosse as mulheres de Deus que tem aqui, os pastores, eu não estaria aqui hoje para falar para vocês, porque eu me emociono bastante, porque eu achei que eu nunca mais fosse pregar nesse púlpito. Sabe, eu olhava e eu falava, nunca mais eu vou pregar. E tudo bem, não estou dizendo que isso era, nossa, uma dor para mim, que, meu Deus, nunca mais. Não é isso, sabe? Mas eu achava que nunca mais eu poderia subir aqui, que eu teria direito ou autoridade, ou seria capaz, sabe, de subir aqui novamente. Eu imaginei isso. E para mim estava tudo bem, sabe? A única coisa que eu queria, que eu desejava, era estar com a minha família aqui de novo. Sabe, que a minha família é o Marcelo, né? Eu não tenho parentes assim, né, aqui, então a minha família era ele. Então a única coisa que eu queria, que eu desejava de todo o meu coração, era estar aqui, estar com ele aqui, que ele estivesse aqui comigo. E, gente, não foi fácil essa caminhada. E eu digo para vocês, se não fosse vocês, sabe, se eu pudesse falar uma coisa aqui hoje, a única, é que eu tenho mais tempo, mas, né, eu vou ter que falar. Mas eu pudesse falar uma coisa aqui hoje, era muito obrigado a todos vocês. Se eu fosse falar nomes, eu seria muito injusta. Porque, gente, como eu fui apoiada, como eu fui ministrada pela vida de cada um aqui dessa igreja. Sabe? Olha, foi... Meu Deus, eu me sentia indigna de tanto amor que eu recebi. Sabe? Eu me sentia... Obrigada. Eu me sentia indigna de tanto abraço, de tanto acolhimento que eu recebi por vocês, sabe? Então, se eu pudesse, realmente, uma coisa seria isso, muito obrigada. Né? Mas tem mais algumas coisas que o Senhor quer falar hoje, nessa noite, né? E quando aconteceu isso, sabe, a primeira semana foi difícil. Gente, eu chorei 6 meses direto, todos os dias, sem exceção. 6 meses, eu contei. Sabe, porque eu achava que o tempo seria mais breve, né?
que, poxa, vai passar, isso não vai demorar. Mas, gente, passou 1 mês, passou 2, passou 3, passou 5, passou 7, passou 8, passou 9, sabe? E as coisas pareciam que não aconteciam, sabe? E eu não cheguei a perder minha fé, não perdi, eu cria, sabe, naquilo que Deus podia fazer. Mas mais do que Deus podia fazer externamente para mim, eu queria que Ele fizesse internamente, sabe, na minha vida. A minha maior batalha nesse tempo foi batalhar pela minha fé. Né? Uma vez eu ministrei aqui sobre fé e eu falei isso, e aí eu me lembrei, lá daquele tempo, né? Poxa, se você tiver que batalhar por alguma coisa na sua vida, batalhe pela sua fé. Porque se a gente perde a fé, a gente perde tudo. Tudo. Sabe? A desesperança é muito triste, é muito ruim, é muito difícil. Então, batalhe pela sua fé, batalhe pela sua casa, batalhe pela sua família. Tem 3 pontos só que eu gostaria de compartilhar, né, e de falar para vocês como que foi, porque às vezes a gente passa tantas coisas na vida, né? Eu coloquei esses quadrinhos aqui representando, né, a nossa vida. É trabalho, é ministério, é filho, é marido, é casa, é discípulo, é isso, é aquilo. E sabe, as coisas vão acontecer, a vida vai acontecendo, dia a dia a vida vai acontecendo, a vida vai acontecendo, a vida vai acontecendo, e a gente se distrai, a gente não percebe muitas coisas. E eu estou aqui para dar um alerta para vocês, sabe, mulheres? Olhem para dentro da casa de vocês. Porque a primeira coisa que eu fiz quando aconteceu tudo isso foi sentar no meu sofá. Eu estava sozinha, eu sentei no meu sofá, falei, e aí, Espírito Santo, o que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Aonde que eu errei nessa situação? Onde eu errei? Eu não fiquei, sabe, gente, julgando meu marido e falando por que ele fez isso. Não. Eu olhei primeiro para mim, Espírito Santo, onde foi que eu errei? Qual foi o meu erro nessa história toda? O que eu deixei de fazer? Sabe? E aí o Senhor foi me falando. E uma das coisas que Deus me falou foi exatamente isso. A gente começa a olhar para fora, fazer, e a gente se esquece da nossa própria casa. Quanto tempo você tem gastado em oração pela vida do seu marido? Quanto tempo você tem gastado de oração pela vida dos seus filhos? Sabe? Pela sua casa, pela sua saúde. Que é uma coisa que eu batalhava muito, batalho ainda, sabe? O quanto você tem orado por você? Quanto tempo você tem investido, nem gastado eu falo, mas quanto tempo você tem investido, sabe, de oração pela vida do seu marido? Porque, gente, não, o diabo realmente, ele está bem ao derredor. E uma das coisas que o Espírito Santo falou para mim foi isso. A falha começou em mim. Eu não fiquei olhando para ele, gente, não, sabe, e julgando, e eu, mesmo sem entender o que estava acontecendo, porque nem ele conseguia me explicar, porque eu não sei o marido de vocês, mas o meu não fala, não se abre. Ele é um bom ouvinte, mas ele é um péssimo falante. Né? Eu posso falar 1 hora, ele me escuta, mas abrir o coração dele, ele não, é muito difícil, ele não abre o coração. E eu perguntava para ele o que estava acontecendo, esse homem não me falava o que estava acontecendo com ele, não expunha. E aí as pessoas me perguntavam, eu não sabia responder, porque de fato eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tentando entender tudo aquilo que tinha acontecido com ele, mas eu falhei, porque o Senhor, gente, Ele dá os sinais. E a gente não se atenta aos sinais, Ele já estava dando sinais. Né? Ele já não estava bem, meu marido não estava bem emocionalmente já há um tempo. Ele chegou até a ter umas alergias assim, bem feias pelo corpo, chegou a ficar internado uma vez por causa disso. Algo que não descobria que doença que era, o que estava acontecendo. Né? Eu já percebi algumas coisas nele, porque ele, assim, ele é muito 8 ou 80, e tudo que ele pega para fazer, ele é excelente. Então, se ele, no trabalho dele, ele é excelente, então, no ministério, ele quer excelente, na casa, ele quer ser excelente em tudo, e nós não damos conta. Ninguém dá conta de ser. E eu nem quero dar, sinceramente, nem quero dar conta de ser excelente em tudo. Eu quero depender cada dia mais de Deus, sabe? Cada dia mais dele, sabe? E eu ali naquele desespero, sem saber, e aí o Senhor foi me falando, olha, eu dei o sinal disso, eu dei o sinal daquilo, e eu não me atentei aos sinais. Então, mulheres, em nome de Jesus, se atentam aos sinais. Sabe, gente, a gente está muito preocupado em trabalhar demais, em fazer demais, em ser demais, sabe? Nós estamos nos esquecendo da nossa casa. Nós estamos nos esquecendo que o diabo está ali, ó. Porque ele não, gente, quem está lá fora, ele não está muito ligando, não, porque já está lá. Mas os que estão de dentro, ele está assim, ó, afoito, querendo devorar,
sabe? Então, em nome de Jesus, né, eu coloquei isso como primeiro, né, dos 3 pontos. A primeira coisa que eu fiz foi essa, sentar e ver aonde eu errei. Eu não fiquei procurando os erros do meu marido. Ai, nossa, por que ele fez isso? Nossa, onde já se viu? E, sabe, com julgamento. Eu olhei para mim, onde eu errei. Qual que foi o meu erro, Senhor? Sabe, qual que é o meu papel? O que eu deveria ter feito que eu não fiz nessa história toda? Então, sabe, comece a olhar para dentro da casa de vocês. Foi a primeira atitude que eu fiz. A segunda coisa, que foi muito importante trilhando nesse caminho aí, para trilhar esse caminho, né, da restauração e a de volta, foi pedir conselhos, sabe? Não decida nada se você não tiver uma certeza absoluta de Deus, porque mulher é cheia de certeza, né? Cheia de certeza. Então, se você não tem uma certeza de Deus, não decida nada, não faça nada. Uma vez o pastor Eduardo falou isso e é verdade. Se você não sabe o que fazer, não faça nada, né? Eu mesmo ali, sem entender, porque eu demorei muito, muito tempo para entender o que estava acontecendo, de verdade mesmo. As pessoas me perguntavam, eu não sabia responder. Eu só via lá ele dentro de casa, mal emocionalmente, ele ficava trancado no quarto de final de semana, ele se trancava, ficava lá o dia inteiro, chegava do trabalho, ele não conversava, e eu, sem conseguir ajudar, ele não queria contato com ninguém. Porque ele falava, não, eu não quero falar com ninguém porque eu estou com o meu coração ferido, magoado, eu não quero contaminar o coração de ninguém. Era isso que ele falava para mim. E eu não conseguia ajudá-lo. O que eu podia fazer? Só orar. Eu só podia orar, chorar, que era o que eu mais fazia, né? Pedir direção aqui das pessoas, dos meus pastores, da minha pastora. Gente, o que eu faço? Né? Como que eu, sabe, que caminho que eu trilho? E como é bom, gente, como é bom nós termos pessoas de Deus ao nosso lado, que nos direcione, sabe? Que nos dê uma esperança. Porque eu, sinceramente, por muitas vezes, eu tinha perdido a esperança. Não, isso não vai acontecer, esse menino não vai voltar, esse casamento vai por água abaixo, porque como que dá para viver dessa forma? Eu casei com um homem de Deus, eu quero um homem de Deus do meu lado, não vai dar certo isso, sabe? E graças a Deus, né? E eu abri meu coração de verdade, gente. Como é importante a gente abrir o nosso coração verdadeiramente, sermos transparentes, sabe? Porque a gente tende a esconder as coisas feias da nossa vida, sabe? Não, a gente precisa ser transparente, falar a verdade, falar o que está sentindo, né? Ouvir a direção que vem da boca dos profetas dessa igreja, da sua liderança, dos seus líderes, sabe? Ouvir a voz do Espírito Santo através da vida deles, porque muitas vezes a gente não sabe, gente, você não vai saber o que fazer. Eu não sei, quer dizer, pelo menos eu, né? Não sei se vocês são, né, super eu. Tem hora que eu oro e Deus não me fala nadinha de nada. Só que eu fico ali, só na expectativa, né? E uma das coisas que eles falaram para mim, Cris, todos eles eram muito convictos em falar, ele vai voltar, né? Tenha paciência. Ore, busque a Deus, volta para o culto, gente, porque eu tinha uma vergonha de voltar para o culto. Eu tinha uma vergonha de vir na igreja, sabe? Porque, né? Imagina, você está trilhando um caminho, todo mundo te conhece como alguma coisa, aí você vem para a igreja sem a pessoa que está ali do seu lado. Gente, vocês não têm ideia de como foi difícil para mim, as primeiras vezes, né? E eu lembro a primeira vez que eu vim no culto, depois de tudo aconteceu, eu fiquei mais ou menos 1 mês sem vir, tentando entender o que estava acontecendo, né, orando, buscando de Deus o que estava acontecendo na minha vida, e com muita vergonha de voltar. Mas Deus é tão bom, gente. Gente, o Senhor, Ele levanta pessoas para te ajudar. Deus, Ele levanta. Obrigado por cada uma de vocês, que vocês continuem sendo assim, sabe? Pessoas que estendem a mão, não que apontem para julgar, mas que estendam a mão para ajudar. O mundo a gente já é muito julgado, a gente já se auto-julga, né? A gente já se auto-julga, nós não precisamos de mais julgamento. E eu me lembro que a primeira vez que eu vim, que eu estacionei o carro lá embaixo, eu falei, eu lá assim, saio ou não saio, subo ou não subo, né? Ai, meu Deus, eu vou, vamos comigo, Espírito Santo, vamos. Aí eu estava subindo as escadas assim, sozinha. Aí eu falo que Deus levanta, né? Aí a Inha olhou para a minha cara, oi, Cris, que bom que você está aqui. Eu vim, né? Estou aqui. Aí eu já comecei a chorar. Ela pegou na minha mão, vamos junto. Grudou assim em mim, subimos as escadas. Estou subindo a escada, encontrei com a Vilma. A Vilma veio, me deu um abraço, né?
me deu uma palavra. Entrei, as intercessoras vieram, me abraçaram. Aí depois veio a do Carmo, vem, senta aqui comigo, porque era uma coisa que eu fazia com meu marido, né? Sempre chego com ele, sento com ele, faço as coisas com ele. E foi muito difícil para mim aquele dia. Foi muito difícil, mas elas tornaram fácil, sabe? Ficou mais fácil. Pela atitude que elas tiveram comigo, ficou muito mais fácil. Né? Esse acolhimento, esse amor, né, dos adolescentes, das pessoas que vinham. Meu Deus, como é importante igreja. Esse recado eu quero deixar para vocês. Como é importante nós termos igreja. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. Vocês podem ter certeza disso. Sabe, está na hora da gente fazer o nosso papel de igreja mesmo, de resgatar as pessoas, sabe, de estender a mão, de ajudar, de estar junto, mas de verdade mesmo, não só para inglês ver, sabe, mas de verdade. A gente precisa ser essas mulheres que levantam outras mulheres, e eu não estou falando de feminismo, não, pelo amor de Deus, sabe, mas que estende a mão e que levanta as outras. Sabe, qual foi a última vez que você perguntou para alguém que você conhece, ou que não sei, alguém que você não vê faz tempo, se está tudo bem, se você está precisando de alguma coisa, se está precisando de uma oração, qual foi a última vez que você fez isso? Sabe? Gente, se tem uma coisa na minha vida que eu não esqueço, são das pessoas que me fizeram chegar até aqui, sabe? Que fizeram célula na minha casa, que me ajudaram na minha adolescência difícil, sabe? Tem uma amiga aqui, minha, está aqui hoje, a Aniela, ela, meu Deus, ela foi assim, ela fez o papel do Espírito Santo na minha vida, mesmo quando eu era adolescente, não conhecia Jesus ainda. Então, essas pequenas coisas a gente não se lembra. Se você pensar na sua vida, quantos livramentos você já não teve? E, às vezes, a gente está aqui reclamando, porque minha vida não está boa, minha vida não está bem, mas quantos livramentos você já não teve na sua vida? Para pensar. Antes de você conhecer Jesus, né, quantas vezes você estava vulnerável, você estava ali necessitado e alguém estendeu a mão para te ajudar? Pensa bem. Pensa. Porque comigo aconteceu muito assim, né? E deixa eu acelerar, porque o tempo já está passando. Mas a segunda coisa é isso, né? Peça conselho. E não só peça o conselho, mas siga o conselho, obedeça. É importante obedecer, não adianta só você pedir o conselho, você precisa obedecer o conselho. Às vezes não é fácil, gente, não é. Sabe? Porque tinha momentos que como eu falei, né, você bem vulnerável, tinha momentos que eu queria matar o Marcelo. Nossa, eu queria matar, porque eu olhava para ele, eu falava, meu Deus do céu, esse homem aqui, eu lá querendo estar lá, querendo fazer as coisas, né, porque eu amo estar aqui, servir a Deus, é a minha vida. E ele lá, sentado no sofá, assim, ó, meu Deus, dá uma vontade de... eu queria matar de vez em quando, vou ser sincera. Né? Mas eu não podia fazer isso. E algo que o Senhor falou no meu coração, que nesse tempo, gente, mesmo ele lá, porque ele estava, entre aspas, me prejudicando, ele estava prejudicando a minha vida, porque foi como eu falei, eu dependia dele, os próximos passos da minha vida, eu dependia dele, sabe? Eu não sabia, ele falava para mim, ele chegou a falar para mim, não, a gente precisa se divorciar, porque... Né, ele sabia que eu que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus, ele, então, não vai dar certo, eu sei que você gosta da igreja, eu sei que eu vou complicar a sua vida, sabe? E o quê? Você está ficando doido, né? Maluco? Sabe, gente, sabe o que eu decidi fazer nesse tempo? Ao invés de culpar o meu marido, de julgar o meu marido, de me vingar do meu marido, eu decidi amá-lo ainda mais. Sabe, foi uma das coisas que o Senhor falou para mim, você vai amar, porque ele vai ser a Bíblia você vai ser a Bíblia que ele vai ler nesse tempo. Gente, foi o ano que eu mais amei o Marcelo, que eu mais servi o Marcelo, que eu mais me dediquei a ele, que eu mais estive ali com ele, foi esse ano, sabe? Porque é muito fácil, né, a gente amar quando você é retribuído, é muito fácil. Mas quando a pessoa está ali fazendo algo que, poxa, como eu disse, né, direto ou indiretamente, ele estava prejudicando a minha vida, e o Senhor fala para você, ame essa pessoa, daí é mais difícil, né, não? Porque a gente gosta de uma vingancinha, né? Como mulher gosta de se vingar? Não fala, não fez isso, não vou fazer, vou fazer pior. Nossa, vai ser pior ainda. Agora, vocês imaginam ali, ele me ignorava, gente, ele me ignorava. Ele não conversava comigo. Sabe, eu ali levantava, fazia o café da manhã dele, como eu sempre fiz, né? Aquilo que eu fazia melhor. Aquilo que eu já fazia, eu fazia melhor. Sabe, todo esse tempo, amando,
honrando, respeitando, orando pela vida dele. Gente, eu nunca orei tanto na minha vida. Olha, eu até falo, glórias a Deus, porque eu nunca orei tanto na minha vida como eu orei nesse tempo. Sério, nunca orei tanto. Como eu orava, Senhor, qualquer coisa eu estava orando, orando e chorando, e semeando em lágrimas ali, sabe? E foi maravilhoso. Hoje eu falo, né? Eu comento com algumas pessoas, eu falo, gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida isso, sabia? É claro que ele voltou, glórias a Deus, ele está de volta, né, gente? Foi muito lindo. E foi através da igreja que ele voltou também. Olha o poder que a igreja tem. Olha o poder que a igreja tem, gente. A gente precisa ter essa noção, ter esse discernimento, ter essa visão. Tem que ser uma visão clara dentro da gente isso. Sabe? O poder que a igreja tem em trazer as pessoas de volta, porque nós ferimos as pessoas. Mesmo sem querer, às vezes, nós ferimos as pessoas. Sabe? E é aqui que a ferida vai ser aberta, mas é aqui que ela vai ser curada também. E nós precisamos entender isso. Sabe, como foi importante cada adolescente, cada abraço, cada irmão que foi lá quando ele retornou. E ele falou aqui, ele falou assim, eu só voltei para essa igreja aqui, porque eu nunca imaginei que a igreja fosse fazer comigo o que a igreja fez. Que ela fosse me receber da forma que ela me recebeu. Que ela orasse. Porque eu falava, gente, olha, eu não posso falar o tanto de mensagem que eu recebia, porque eu vou ser injusta aqui, talvez eu esqueça de alguém. Mas, gente, olha, tinha pessoas que às vezes eu nem respondia, porque eu não sabia mais o que responder. A pessoa perguntava, e aí, como é que tá? Eu sempre falava a mesma coisa. Eu ficava até com vergonha de responder algumas pessoas. Eu falava, meu Deus, o que eu vou falar agora? Mas as pessoas não desistiam de mim, não desistiam de orar, sabe? Não desistiam da vida deles, sempre me davam uma palavra, como foi importante para mim. Isso, como foi importante. Sabe, gente, a gente precisa aprender a ser assim. Não amar as pessoas, como eu disse, foi o tempo que eu mais amei o meu marido, foi o tempo que eu mais honrei, foi o tempo que eu mais servi, foi o tempo que eu mais orei, foi o tempo que eu mais fiz tudo. E eu não me arrependo disso, eu não me arrependo de ter obedecido, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Sabe, que se eu estou aqui hoje, podendo falar para vocês, dando esse alerta de Deus, olhe para a sua casa, olhe para dentro da sua casa, cuide da sua família, ouça, veja, escute os sinais. Os seus filhos dão sinais, gente. Eles dão sinais. O seu marido, o seu relacionamento, eles dá sinais. E a gente se perde, a gente não presta atenção ou finge que não é com a gente. E é com a gente sim, o Senhor nos deu essa sensibilidade, né, de nós orarmos pela nossa casa. A mulher tem antena, né, gente? Não é só para quando acha que o marido está, né? Não, mulher tem uma anteninha mesmo, a gente tem uma antenona, eu acho, ligada, né? E mulher tem esse radar, sabe? Mulher consegue captar as coisas. Então, e quando você captar, não é para você fingir que não é com você, é para que você ore, busque ajuda em alguém, gente. Busque ajuda de pessoas, não passe sozinha. Você não vai dar conta, você não dá conta, não. Você não dá, nem queira dar. Como é gostoso você ter alguém, como é gostoso você ter apoio, você ter pessoas. É bom demais, sabe? Não passe, eu quero declarar sobre a vida de vocês. Se vocês ainda não têm uma companheira de oração, alguém que esteja com você, eu declaro que vai acontecer aqui nessa igreja, que você vai ter. E se você não está passando por nenhum tipo de luta, algo assim, então que você seja esse rema na vida de alguém. Se posicione como, sabe? Fala, olha, estou aqui, eis-me aqui. Gente, a minha vida, de verdade, a minha visão em relação a muitas coisas mudou depois disso. E hoje eu posso falar, né? Glórias a Deus que aconteceu tudo isso comigo, sabe? Porque mudou totalmente a minha visão em relação a Deus, em relação às pessoas, em relação aos meus relacionamentos. A minha visão mudou. Se eu já era grata, eu sou grata ao triplo agora, sabe? Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, né? E uma última coisa também, né? Decida realmente, de fato, buscar mais de Deus, né? Buscar mais a Deus, sabe, gente? A gente está com a vida muito corrida, muito corrida. Ninguém tem tempo para nada, sabe? O pouco de tempo que a gente não prioriza aquilo que é prioridade para nós. Nós precisamos priorizar a presença de Deus, buscar a presença de Deus, sabe? Gente, não é fácil orar todo dia. Se alguém falar para mim que ore por mim no final, por favor,
sabe? Não é fácil a gente buscar Deus todo dia, você buscar a presença de Deus. Não é todo dia que você está com aquele fogo, não é todo dia que você está com aquela vontade, às vezes você está cansada, sabe? Mas é necessário, a gente precisa buscar mais de Deus, nós precisamos, o tempo que nós estamos vivendo, e para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, a gente precisa do Espírito Santo, mais do que tudo nessa vida. Ele tem que ser o ar que a gente respira, ele tem que ser o nosso primeiro pensamento de manhã, sabe? Ele tem que ser aquele que, onde você está, ele está ali com você está ligada nele. E a gente perde muito tempo com pouca coisa. O que eu fico triste hoje, na igreja, no geral, não estou falando na nossa igreja, estou falando no meio dos cristãos, a tristeza que vem no meu coração é justamente essa, a gente se distrai com tão pouca coisa. É porque a irmã fez isso, o irmão fez aquilo, sabe, gente, meu Deus, e Deus querendo fazer tanta coisa, e a gente preocupado com tanta coisinha. Sabe, está na hora da gente amadurecer e crescer, porque enquanto a gente não amadurecer e crescer, o Senhor não vai acrescentar coisas novas na nossa vida. Não adianta você ficar buscando novo, você ficar buscando avivamento, você pode buscar o que for. Se você não tiver maturidade para receber, o Senhor não vai derramar sobre você. Ele não vai derramar sobre mim e não vai derramar sobre você. Sabe, gente, é tempo da gente amadurecer o nosso coração, amadurecer espiritualmente, parar, sabe, não dá para ter mais mimimi. Eu quero ver ainda essa sala de oração lotada. Sabe, de verdade mesmo, mulheres que oram, que buscam, que intercedem, sabe, que tem uma palavra. Você tem uma palavra de Deus? Se eu perguntar para você, o que Deus está falando com você essa semana? Você vai saber me falar alguma coisa? Deus, sabe, você vai falar, nossa, Deus falou isso comigo, né? O rema da minha semana é esse, será? Como é que está? Você só levanta, sei lá, cuida do seu filho, leva para a escola, vai trabalhar, volta, vem no culto. Sabe, gente, não dá mais para a gente ficar perdendo tempo com essas coisas. Nós precisamos acordar. Sabe, o meu recado para vocês, esse recado para mim, né, foi algo que eu precisei passar por isso, para poder acordar. Porque eu achava que o muito fazer, né, era suficiente. E hoje eu vejo que não, eu não preciso fazer, eu preciso ser. E eu quero cada dia mais ser, não só o fazer. É muito bom nós servirmos a Deus, mas a gente corre muito risco de chegarmos diante dele e querer apresentar tudo que nós fizemos, e ele falar para a gente assim, mas nem te pedi nada disso, eu nem te conheço. Aliás, não te pedi, não conheço você. Que triste será esse dia, sabe? Então, o que a gente tem no nosso coração, é muito bom a gente servir a Deus, é muito bom, sabe? A gente prepara tudo com muito carinho. Obrigada, Cíntia, obrigada, Bia, né, que me ajudaram. É muito lindo, a gente gosta, nossa, é maravilhoso, coisa de mulher, nossa, é lindo, é maravilhoso, sabe, gente, mas o principal não é isso, o principal não é isso, ainda que não tivesse nada aqui, ainda que eu só tivesse lido, como eu só li esse versículo aqui, isso é o mais importante, você está aqui, você está ouvindo, mas não é só ouvir, é ouvir e obedecer, é necessário que a gente ouça e obedeça a palavra de Deus, cada dia mais, deixa de ser egoísta, pensar só em você, sabe, para com isso. Mas é porque o meu marido, ele não faz isso, eu também não faço isso para ele. Minha filha, é um buraco fundo, que depois é difícil de sair, sabe, é muito difícil de sair. Cuide da sua casa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, fique atento aos sinais, abra o seu entendimento, busque ajuda, busque conselho, não passe sozinho, não seja orgulhoso, porque o orgulho ninguém quer, né? Porque a gente quer sempre mostrar que está bem. Isso é orgulho. E orgulho é pecado, sabe? Seja bênção aqui na igreja, seja bênção no ministério que você está, sabe? Trilhe, né? Trilhe esse caminho em Deus, trilhe esse caminho com Deus. Esquece o egoísmo, deixa o egoísmo de lado, deixa o orgulho de lado. Você não é tudo isso que você pensa, não. Eu não sou tudo isso que eu penso de mim, não. A gente não é, não, gente. A gente pensa muito além da gente, sabia? A gente pensa que a gente é muita coisa, a gente não é, não. Sabe? Nós somos filhas amadas? Somos. Nossa, como Deus nos ama. Se você está aqui hoje é porque Ele te ama, Ele te trouxe até aqui. Mas a gente pensa muito de nós. A gente gosta muito de julgar os outros e pensar muito sobre nós, sabe? E, posso te garantir que não. Amém, mulherada? Sabe, eu queria deixar esse recadinho no coraçãozinho de vocês. E quero dizer, né, como a Cíntia disse, né, não há mal que não cesse, sabe? A luta vai passar. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade,
seja no seu relacionamento, seja com os seus filhos, seja no seu trabalho, seja com você mesmo, na sua alma, sabe? Na sua mente, porque, gente, como a nossa mente nos engana, o nosso coração é enganoso. Se alguém falar para você assim, segue o seu coração, não segue não. Segue o seu coração não, porque não vai dar certo, sabe? O nosso coração é enganoso demais. Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus, siga o conselho de uma pessoa de Deus para a sua vida, mas não siga o seu coração. O nosso coração é enganoso, muito enganoso, sabe? Então, eu quero deixar esse recado no coração de vocês. Não há luta que não passe. Pode demorar um tempo, né? Pode demorar um ano e um mês. Pode ser que demore, mas ela vai passar. E eu quero deixar uma outra coisa no coração de vocês bem claro, sabe? Eu glorifico a Deus porque Ele fez essa obra na minha vida, na minha casa. Meu marido está de volta. Mas ainda que Ele não tivesse feito, gente, eu continuaria amando o Senhor. Eu continuaria aqui. Eu não sei o que ia acontecer, nem quero saber, né? Mas eu continuaria amando o Senhor. E eu continuaria aqui na casa dEle e eu continuaria servindo a Ele. Sabe? Porque o meu amor por Deus não depende do que Ele faz ou deixa de fazer para mim. O meu amor por Ele é por isso aqui que Ele já fez para mim. Sabe? Ele já morreu na cruz. Ele já me salvou. Sabe? Isso para mim basta. Isso para mim basta. E o nosso problema muitas vezes é esse. Né? Não, a gente não tem... o basta para a gente é só se a gente tiver um casamento super feliz, se a gente tiver um super emprego, se a gente tiver super dinheiro na conta. Infelizmente, muitas vezes o basta é isso para nós. Mas ainda que não tivesse acontecido, eu amaria o Senhor. Sabe? Eu amaria o Senhor. Né? Ainda que eu não gerarei filhos, né, da minha barriga, porque eu precisei fazer uma cirurgia, né, e eu precisei tirar o meu útero. Eu não tenho filhos ainda, né, naturais. Ainda que eu ainda amo o Senhor e vou continuar amando, porque Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer pela minha vida. Deus é um Deus de milagre, gente, Ele é, mas Ele já fez, ainda que Ele não faça mais nada, Ele já fez tudo por mim. Sabe? Agora, é uma decisão minha andar, sabe? Ver milagres, eu ainda vou ver muitos, mas o maior milagre sou eu. Eu sou o maior milagre, você é o maior milagre. A salvação é o maior milagre, a cruz é o maior milagre. Sabe? Tenha isso no coração de vocês e seja uma agente de transformação na vida de outras pessoas. Sejam mulheres que levante outras. Sejam mulheres de oração, de intercessão, que vai visitar pessoas, gente. Tem tanta gente precisando aí. E a gente, ao invés de se reunir para orar, para buscar, a gente se reúne para fazer fofoca. A gente se reúne para falar dos outros, sabe? Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos nos unir. Unidade é isso. O Senhor só vai voltar quando nós formos um só corpo, uma só igreja, um só espírito. Enquanto nós não formos, Deus não vai, Ele não consegue, gente. Eu quero que Ele venha. Maranata. Aleluia. Sabe, vamos ficar de pé um minutinho, por favor. E foi bem simples, é bem simples mesmo. Eu nem, sinceramente, eu estou bastante vulnerável aqui, mas eu quero fazer um apelo só. Eu nem sou de fazer isso, mas hoje eu vou fazer, porque eu acho que é importante. Eu quero fazer só um apelo, sabe? Se tem alguém aqui que está passando por luta e se sente sozinho, sabe? Você está, sei lá, às vezes você acha que Deus te esqueceu, que isso não vai acabar, que essa luta não vai passar, e você precisa de alguém, você deseja que alguém batalhe junto com você, sabe? Se você se sente triste, se você se sente só, é muito ruim a gente se sentir sozinho, né? Eu gostaria que você viesse aqui, na frente, aqui assim, porque daí as pastoras vão orar pela vida de vocês, e eu quero declarar que o Senhor vai levantar pessoas para estar com você, para passar essa luta com você, sabe? Você não vai ficar sozinho, você não está sozinha, né? A gente está aqui para poder ajudar você. Amém?